Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma experiência muito forte, recente, sobre o poder do jejum. E eu fui interrogada, uma das irmãs, né? Eu creio que ela seja uma irmã, que me perguntou se eu tinha alguma experiência sobre o jejum. E eu me lembrei desse fato que aconteceu basicamente. Se não foi no final do ano passado, foi em janeiro desse ano. E me impactou, foi um divisor de águas. E tudo aconteceu, eu não tenho dúvidas, por conta do poder do jejum. Mas antes de compartilhar a experiência, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Antes de compartilhar a experiência, eu quero ler aqui em Daniel, livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Repito, ele revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Faz algum tempo, faz alguns anos, que uma irmã de oração, uma irmã muito próxima, ela já é uma senhora, né? Uma jovem senhora. Ela é uma senhora, irmãs. Ela não é jovem, mas ela é uma senhora de oração. E ela havia, em um determinado momento, conhecida minha. Em um determinado momento, Deus a usou. Nós conversamos, nós oramos, temos uma proximidade. É uma amiga de oração, digamos assim. Ela é uma amiga de oração, muito próxima. E conversando, orando, e ela me entregou algo da parte de Deus. Isso tem muitos anos. E uma certa feita ela falou assim: Irmã Raquel, Deus ministra no meu coração que Ele vai te mostrar algo na sua casa, no seu quintal. E Deus vai te revelar algo que está de oculto, algo que estava escondido, algo que está aí dentro do seu quintal, enterrado. Falou assim, irmã Raquel? Falou. Falou. Desse jeito, dessa forma. E ali eu recebi aquela palavra e guardei no meu coração. Guardei no meu íntimo do meu coração, isso alguns anos atrás. E faz muitos anos isso. E neste mesmo período no passado,
essa irmã, Deus nos aproximou novamente, porque eu a conheci na infância, né? Na igrejinha que eu pertencia, na época eu era criança. Depois a vida vai mudando, enfim, a gente se reencontrou. Não faz muito tempo, irmãs, a gente se reencontrou depois, muitos anos depois, eu já estava com mais de 30 anos, só para as irmãs terem a ciência. Então, tem muito tempo que a gente se conhece. E eu quero deixar aqui, irmãs, registrado que essa irmã, eu comecei a dar credibilidade, Deus a trouxe para o meu cenário. A gente se reencontrou. E essa irmã, eu comecei a dar muita credibilidade pela forma como Deus a usa. Por quê? Eu tinha um hábito, isso foi logo no início que eu vi que verdadeiramente Deus a usava. E ali eu permiti uma aproximação. Eu me abri para que realmente houvesse uma aproximação. Por quê? Eu vou explicar aqui por quê. Eu tinha um hábito, e eu quero aqui falar para muitas irmãs aqui do canal, dar uma alerta antes de entrar no testemunho, porque eu me lembrei disso agora, irmãs. Que eu tinha um hábito, eu vou falar aqui, né, para vocês, mas não é para contar para ninguém. Mas eu tinha um hábito de pegar a minha chave da porta, olha só, irmãs, que perigo. E eu tô até deixando aqui registrado para alertar as irmãs e os irmãos aqui do canal, porque tá chegando muitos homens, varões aqui no canal. Era pouquinhos homens, tem aumentado. E eu quero aqui dar um alerta para você que está me assistindo aqui nesse vídeo. O porquê que eu dei tanta credibilidade, realmente eu percebi que Deus usava e usa aquela irmã. Lá no início, e ali eu me abri e permiti uma aproximação minha com essa irmã. Por quê? Irmãs, eu me recordo que eu tinha o hábito de guardar a chave da minha casa na janela, tinha um algo na janela e eu colocava embaixo desse algo na janela, ou embaixo do tapete. Agora eu já nem me lembro. Eu tinha esse hábito. E eu olhei e fiquei meses deixando a chave, olha só, irmãs, por aqui. Agora eu não me lembro se era debaixo do tapete, que na época eu tinha um tapete. Eu não me recordo se eu deixava na janela, escondido na janela. Eu sei que eu deixava a chave guardada em um lugar aqui escondido, que só eu achava que sabia. E tem algumas pessoas que passam na rua e dá para ver de forma bem perceptiva o quintal aqui em casa, que é grande. E Deus usou essa irmã e só eu sabia onde ficava a chave. Eu saía para não perder, enfim, né? De forma protetiva, eu escondi aqui perto, né? Um lugar que teoricamente eu achava que eu sabia. Só eu que sabia. E ali, irmãs, eu me lembro que bem no início com essa irmã, Deus a usou para mim para falar, olha esse livramento que estou eu te dando nesse dia de hoje. E falou mais outras coisas, né? Olha essa chave que você sai e você deixa
Mas foi muito específico. Levei um susto. E ali Deus foi falando, tô eu te dando livramento. Nesse dia que se chama hoje. Olha esse homem que passa e que já viu, que já observa, irmãs, foi muito forte. E tô eu te dando esse livramento, não deixa mais essa chave. Olha só, irmãs. E ali eu falei, Jesus, porque só eu sabia. Então ali, mediante a isso, essa irmã, eu permiti com que ela se aproximasse muito e nós temos uma amizade até hoje, que é uma amiga de oração, uma amizade até hoje. É uma pessoa muito próxima, então isso assim fez com que eu tivesse credibilidade na forma como Deus a usava e eu percebi que era verdade, que realmente ali era Deus usando aquela irmã. E em um determinado momento, ao desenrolar, mais ou menos nesse período, isso já tem muitos anos, essa irmã, Deus a tomou depois mais uns tempos, mais para frente, e disse que ele iria me revelar algo de oculto, de escondido no meu quintal. E eu, irmãs, na minha humanidade terrena, suscetível a muitos erros, eu, sinceramente, honestamente falando, irmãs, eu duvidei. Por que eu duvidei? Porque o quintal aqui é muito grande. Aqui tem muitas árvores, o quintal aqui é um terreno que tem muita terra. E, enfim, mas... E eu achei até que era algo da carne. E eu não acreditei assim muito, para mim, seria algo impossível. Porque, a não ser que Deus me desse um sonho claro pela madrugada, aí sim, eu iria acreditar. Aqui nesse lugar do quintal tem algo enterrado. E não aconteceu. Deus usou aquela irmã, e ali eu ouvi, como eu disse para as irmãs, eu não acreditei muito. E passaram-se os anos, longos anos passaram-se. E de uns anos para cá, irmãs, isso não tem muito tempo, eu tenho desenvolvido o hábito, e eu não sei de onde que veio isso, mas a vontade de plantar. Eu nunca eu não sei se é por conta da idade, aqui tem muitas árvores, ou na correria da vida eu não prestava muita atenção. O fato é que eu tenho me atentado para as coisas simples. Eu comecei a observar as árvores, na beleza das árvores, nas frutas, no grande milagre da vida, e começou a me despertar sementes, começou a me despertar hortas, e comecei a ver coisas no Instagram sobre hortas, horta caseira, e mais, eu fui por esse lado e fico tentando fazer as minhas experiências até hoje. Não é um ofício assim fácil, e eu comecei a desenvolver isso, e isso me trouxe isso me faz muito bem, essa questão de plantar, de você pegar uma semente, de regar, e Deus também foi trabalhando comigo na minha paciência, porque a primeira vez que eu plantei, eu já queria no outro dia, e ali o próprio Deus falou comigo, tô eu tratando com você com a paciência, porque você é muito impaciente, Raquel. Muito assim, de forma empírica, e ali eu via que tudo isso já era um plano de Deus, e comecei a plantar, irmãs, plantar
couve, plantar tomate, plantar pimentão, plantar erva cidreira, tudo isso eu cultivo e eu uso. Ontem mesmo eu fiz colheita de tomate e fiz de pimentão e coloquei aqui, né, em algo aqui que eu fiz e colhi dois pimentões e dois tomates. Então, assim, quiabo. Então, assim, couve, eu já uso couve daqui mesmo, eu não compro fora. Então, assim, é um grande desafio. É um grande desafio, mas plantar não é fácil, porque as sementes são muito sensíveis. Eu comecei a plantar e ver esse gosto que eu creio que não é de mim, é de Deus, porque de mim mesmo, eu não sei se é por conta da idade, a gente vai envelhecendo ao longo do tempo. E comecei a mexer aqui no quintal, nas terras, olha só, irmãs, nas terras. E comecei a ver uma coisa, comecei a ver outra, comecei a ver possibilidades. E tinha uma familiar que morava aqui, que residia, essa pessoa não mora mais aqui, que tinha uma rodela de concreto e lá tinha uma planta chamada saião. Serve para... Eu nunca fiz uso dessa planta, irmãs, eu nunca fiz uso. Me lembro de ter feito uso quando na infância, eu me lembro que minha mãe uma vez fez para mim com leite, acho que bateu no liquidificador, mas eu sei que é um tipo de planta que serve para o pulmão, né? Não sei o certo, se você quiser me ajudar aqui nos comentários. Algumas pessoas falam que eu rodeio muito antes de contar o testemunho, porque eu gosto de me prender nos detalhes, irmãs. Eu gosto de falar tudo esmiuçado para que as irmãs e os irmãos possam entender. Amém, né? Chegar aqui, enfim, eu sou até criticada aqui no canal. Mas tinha uma rodela de concreto, eu não tinha vasos ainda. Depois, recentemente, eu comprei vasos, né? Vasos. Eu lido muito bem com vasos. Eu gosto de vasos, porque no vaso eu gosto de colocar os nutrientes. Eu gosto de colocar terras novas ali, que fica só concentrado ali. Eu creio que eu me dou muito bem em plantar em vasos. Embora aqui tenha muita terra para plantar, mas eu me dou bem com vasos, em plantar em vasos. Então, hoje já comprei muitos vasos e algumas plantações minhas já estão em vasos. E eu me lembro que tinha uma rodela de concreto e lá tinha saião. Desde a época dessa pessoa, né, que vivia aqui e que cultivava ali, naquela rodela de concreto que fica na entrada do portão de entrada principal aqui da minha casa, que é onde eu moro. Então, amada igreja, aqui na minha casa onde eu moro, e eu comecei a observar aquela rodela que nunca havia me chamado a atenção, que aquele saião não fluía. Não fluía. Não fluía. Como não fluía? Não fluía. Tinha épocas que estava bom, tinha épocas que ele minguava, não ficava aquelas folhas grandes, bonitas, viçosas, não ficava, irmãs. E não fluía. E eu comecei a prestar atenção, eu tenho muito isso, eu começo a prestar atenção, é Deus que faz isso, irmãs, é Deus que faz isso. Igual a recente experiência que eu falei aqui do facão, né, da ferramenta de corte, eu começo a prestar, meu olhar ele fixa naquilo e eu começo a prestar atenção, começo a observar igual o guarda-roupa. Eu tinha a impressão que alguém estava me olhando daquele guarda-roupa. E eu comecei a prestar atenção naquele pé, que
anos ele estava ali, anos, mas muitos anos. Coloca aí no mínimo uns 15 para 20 anos naquela rodela ali. Uma rodela de concreto. E eu parei o meu olhar e comecei a fixar, aparentemente do nada, mas já é Deus despertando a atenção. Raquel, preste atenção, olha ali. E eu comecei a observar, mas essa planta, e eu regava, colocava terra boa, com nutrientes, uma terra forte. As plantas gostam muito de terras nutritivas, né? Terras que não foram usadas. Elas amam, né? Elas amam. Até essas plantinhas que estão aqui no copo, né? Eu tô até para colocar uma terrinha nova na caneca ali. Elas ficam tão agradecidas que dão até flor, irmãs. Como que é isso, né? Milagre de Deus. Então, voltando aqui para o testemunho. Comecei a prestar atenção que eu botava a terra, eu conversava e falava e regava e não fluía. Não fluía. Tinha época que estava bom, bonito, agora vai. Mas isso ao longo dos meses. Isso não é algo assim que Deus desperta, que tem algo ali. Não, ao longo dos meses eu paro, eu fixo e fico observando. Aí fiquei olhando, observando, mas não vai, não flui, botava a terra e depois botava a terra de novo. Meu Deus, será que é o sol? Será que é a temperatura? Será que ela não gosta de sol? Será que ela não gosta de calor? O que será que acontece? E ali, irmãs, aquilo não fluía. Será que é a terra que está muito assim compacta? E eu tenho que mexer na terra, tenho que revirar a terra? Porque às vezes tem isso, você precisa mexer um pouco na terra, revirar um pouco a terra por cima, sem mexer muito nas raízes, para que o oxigênio também circule ali. Mas tentei fazer de tudo ali, eu falei, meu Deus, será que tem aqui? Aí eu mexi uma certa feita, mas mexi de uma forma superficial. Eu estava comum, normal, sem jejum. Mexi na terra assim por cima, tirei um pouco, eu vou tirar um pouco, vou tirar isso tudo aqui, sem o jejum. Eu estava num dia comum, normal, sem jejum, no meu natural. Fui lá, mexi um pouco, vou tirar isso daqui. Vou ver o que tem aqui, que isso aqui não flui. Já mexi, já vi e fui tirando. No meio do caminho, eu me cansei e larguei para lá. Vou deixar assim mesmo. E larguei tudo para lá. Foi, irmã Raquel, foi. Eu estava sem o jejum. Me cansei, larguei tudo para lá e deixa para lá. E aquilo foi ficando, as plantinhas ali, um pouco daquelas terras ficaram. Eu me cansei, irmãs. Já tinha feito mais outras coisas. Foi no final da tarde, eu me cansei, larguei para lá e não mexi mais. Mas, em um determinado momento, Deus falou assim, eu quero que você faça um jejum. E ali, irmãs, foi 7 dias. Todos os dias eu jejuava. E eu me lembro que eu ainda falei com Deus, eu falei, Senhor, mas qual o objetivo desse jejum? Porque para nós fazermos um jejum, a gente precisa ter um norte, um direcionamento. É para o quê? Para o ministério? É para o canal? É
para minha saúde. E Deus falou, não. E ali, irmãs, em obediência, eu obedeci ao Senhor. Sem entender muito, porque essa é a fé que Deus procura, mesmo que você não entenda, você faça. E ali eu fiz aquele jejum, me consagrando, pedindo a Deus. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia eu já comecei a entrar na dinâmica. Falei, Jesus, me revela o oculto, me revela o escondido, me revela o que está aí. Me revela, me mostra. E novamente eu fui mexer nas plantas. Fui plantar, fui germinar, né? Antes de plantar eu gosto de germinar as plantinhas para que elas acordem, né? Que elas ficam muito tempo ali, né? Dormindo. Sobretudo se você comprar sementes, né? As sementezinhas. E às vezes tem algumas que ficam preguiçosas e não querem acordar. E, enfim, fui plantar, enfim, mas... E ali eu senti uma inclinação de mudança, de limpeza. Eu quero saber, essa planta aqui não tá dando certo, já tem anos que isso tá assim. Olha, eu estava em jejum. Isso lá pelo quarto, quinto, sexto dia, já estava no final do jejum, irmãs. Já estava no final do jejum. Estava, se eu não me engano, acho que era no sexto ou no sétimo dia. E Deus falando, permaneça no jejum, que eu vou te mostrar algo. Permaneça no jejum, que eu vou te mostrar algo. E ali, amada igreja, eu obedeci. Fui mexer e fui parar lá naquela rodela de concreto. E eu fiquei pensando, quer saber, eu vou fazer uma limpeza nisso daqui. Eu mexi um tempo atrás, não deu certo. Isso aqui não tá fluindo mesmo. Esse espaço aqui que tá vazio, eu tô precisando de espaço. Eu não tava nem com os vasos que eu tinha comprado. Tava sem os vasos, eu preciso de espaço para plantar algo que me favoreça. Eu queria plantar couve, mas couve, que as primeiras vezes que eu plantei não deram muito certo. Então eu cheguei à conclusão que elas precisam de espaço, de muita terra. E como a rodela de concreto tem espaço e dá para colocar muita terra, eu pensei, vai ficar aqui uma couve muito linda. E ali comecei a limpar, quer saber, eu vou limpar, vou tirar essa terra aqui, que essa terra aqui está infértil, está improdutiva. Vou tirar tudo. E Deus falando, tira tudo, minha filha, tira tudo e põe terra nova. Tira tudo, faz a limpeza de tudo, não deixa nada, irmãs. Comecei, já era um dia tarde. E esse tipo de jejum foi um jejum que eu emendava pela tarde. Foi assim um jejum até, né? Emendava pela tarde. E eu ali comecei aquela limpeza, eu comecei a tirar a terra, tirar a planta que não vingava, comecei a tirar a terra. E no final, já eram umas 3, 4 horas, 4 e poucas, 5 horas, eu tava muito cansada. Porque tira a terra, coloca num balde, aí enche os 2 baldes, leva para um outro lugar. Chego, e já tá assim, quase já no fim do dia, você já está cansada. E eu ouvi assim, eu mexendo naquilo, irmãs, eu em jejum, eu em espírito de oração. Falei, Senhor, toma a frente. Eu já comecei a orar, irmãs, porque eu já comecei a sentir algo que não estava mais natural. No transcorrer do jejum, algo que não estava natural. E ali Deus me levou para aquela rodela e fui tirando, e eu ouvi, irmãs, literalmente, para com isso, Raquel, vai ficar limpando isso daí, você tá cansada. Olha só, irmãs, o inimigo falando. E eu em jejum. Da primeira vez que eu limpei, eu não estava em jejum, não, eu em jejum. Para com isso, Raquel, você vai ficar limpando isso daí para quê? Não vai adiantar nada. Você tá cansada,
Planta aí, joga uma terra nova aí, planta e tá tudo bem. E o Senhor falando do outro lado, do lado direito. Não, minha filha, faz como eu te ensinei, como eu falei para você. Você vai tirar tudo, vai limpar tudo. Como eu falei para você, você vai tirar tudo, vai limpar tudo, não vai ficar nada nesse lugar. Irmãs, eu estava cansada, aí tirei. Eu nem me lembro se eu vim aqui, descansei um pouco, sentei, descansei um pouco, eu nem me lembro, irmãs, eu estava muito cansada já. E fui tirando, porque parecia que não era muita terra, mas olha, terra, muita terra. E fui tirando, irmãs. Aí vim aqui, acho que eu descansei, eu não sei se eu fui dormir, fui no outro dia. O fato é assim que aquilo me produziu muito cansaço, além de eu estar com jejum, longas horas, sem me alimentar. Agora eu não lembro em detalhe se foi no mesmo dia ou se eu deixei para o outro dia. O fato é, irmãs, que pelo fato do jejum me deu um discernimento espiritual tão grande, tão assim, alinhado com a voz de Deus, que eu tive a clareza que eu tinha que seguir a orientação de Deus, mesmo sem saber o que eu iria encontrar. Irmãs, eu encontrei um trabalho de feitiçaria enterrado, com roupa, chave, tudo picotado. E eu desconfio que seja de uma pessoa, que essa pessoa já não vive mais no cenário, né, familiar, há muitos anos. Houve um processo de desligamento. E aquele trabalho foi feito e estava ali enterrado e as roupas, devido ao tempo, já estavam todas... Mas era uma roupa assim que já estava... Era uma peça, era uma blusa. E ali tinha a chave. E Deus me deu discernimento. Olha aí. Irmãs, bem lá no fundo da rodela de concreto. Não dava para encontrar se eu não tivesse persistido e ter sido fiel à voz do Senhor, ao que Deus me orientou ali. Porque da primeira vez que eu estava sem o jejum, eu não sabia, limpei superficialmente. Olha como é que o jejum, ele te auxilia, ele te dá a clareza, ele te dá o discernimento necessário que você precisa ter frente a um algo espiritual. E ali Deus me orientou, não toque nisso daí. E um espírito de oração, e ali eu clamando, eu comecei a clamar o Salmo 91. Eu em jejum, irmãs. Comecei ali, comecei a tirar aquilo, e comecei a tirar aquilo, comecei a tirar aquilo, comecei a tirar. E ali foi tirado aquele trabalho daqui. Coloquei uma bolsa e foi tirado, joguei lá no lixo. Então, irmãs, essa experiência é uma experiência relativamente recente. E ao longo de algumas experiências que eu já tive em jejum. Um outro exemplo que eu tive também foi do guarda-roupa também, que eu andava muito em jejum. Se eu não me engano, eu jejuava todos os dias. Se eu não me engano, acho que era todos os dias, amada igreja. Então ali, existem algumas experiências, eu não tenho vindo aqui, não tenho compartilhado muito, mas o jejum ele é muito eficaz, porque como eu comecei aqui
Daniel 2:22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Assim como Deus usou aquela irmã, a missionária, ela é uma missionária, para me falar que aquela profecia se cumpriu. Se cumpriu, irmã Raquel, se cumpriu. Deus verdadeiramente é Deus. Amém? Receba essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E que esse vídeo sirva de edificação para a tua vida. Paz.